Ah, mas então, peraí, se eu modelei e aconteceu algo que eu não esperei, eu errei, porque eu não podia esperar isso. Só que a vida é isso. Os eventos não esperados acontecem. Seja bem-vindo ao método Lusinski. Esse método vai melhorar o seu processo de tomada de decisão. Eu irei falar sobre questões relevantes para que todos possam melhorar a qualidade de suas decisões. Eu sou Alexander Lusinski, criador do método Lusinski. E nesse episódio de hoje, eu vou começar falando Só você pode. Esse é o tema de hoje. O que eu quero dizer com isso? Para que vocês entendam por que esta frase eu tenho colocado de uma forma mais relevante, eu gostaria de contar uma história. Há muitos anos atrás, eu estava aguardando a ser atendido em uma consulta de um nutricionista. Um cara muito legal que tinha 96 anos. E ele vivia em uma chácara. E ao lado do seu consultório existia uma horta. Como ainda faltava um tempo para que eu fosse atendido, eu decidi passear por essa horta. Em um ambiente acolhedor que me fez refletir sobre várias questões, inclusive sobre a minha saúde, razão pela qual eu estava lá. E eis que, de repente, eu ouço uma voz dizer: só você pode. Aquela voz me tirou daquele momento de reflexão. E aí eu percebi que o nutricionista estava ao meu lado. E ele repetiu: só você pode melhorar a sua saúde, ter uma vida plena e saudável. E aí eu fui percebendo que aquele era o momento de decisão. O que eu queria? Eu queria ter uma vida mais saudável. O que eu deveria fazer para concretizar essa decisão? E muitas vezes, aquela frase veio à minha mente: só você pode. É uma frase que foi falada num momento muito especial e que estava relacionada a um momento muito pessoal de reflexão sobre a vida. Então eu queria explicar e exemplificar várias outras situações da minha vida onde eu usei esse recurso de refletir. Só você pode. O exemplo que eu comentei como nutricionista é aspectos de saúde. Mas eu tenho outros contextos que eu acho importante explicitar. Quando você é um empreendedor, você tem uma visão, você começa a trazer pessoas para que a gente possa implementar essa visão dentro de uma visão comercial, uma visão de negócio. Só você pode tomar um conjunto de decisões estratégicas, um conjunto de decisões em relação a alinhamento com a visão que no primeiro instante você tenta compartilhar com os outros. Mas a visão escrita não é exatamente a visão que o cara que tem a visão percebe. Então aquela visão que eu tinha que tomar um conjunto de decisões relacionadas à estratégia, relacionadas a certos movimentos, a risco do negócio e assim por diante. E aí, essa reflexão, só você pode, ela veio muitas vezes. O que eu posso delegar para os outros? Como que eu posso usar o que cada um dos outros pode contribuir? Em alguns instantes, muitos somam, mas não é suficiente, porque a soma ela é condicionada à sua visão. Em outros momentos, como empresário, tive que várias vezes refletir: só você pode. Tive que tomar decisões de forma individual, seja em momentos felizes, seja em momentos difíceis.
Nós, em última instância, como empresários, somos responsáveis pelo negócio. Nós, em última instância, é que temos a decisão final. Então, só você pode. Nos momentos de crise, quando tem que tomar decisões fortes em relação à redução de investimentos, cortes de pessoal, alinhamento em relação ao momento externo, só você pode. Não adianta querer delegar. Muitas pessoas às vezes confundem um contrato uma consultoria e ela fará isso por mim. Não, a decisão é sempre nossa. Se a gente deixar a decisão para o outro, nós estamos falando que nós deixamos o negócio para o outro. No fundo, a gente é que é responsável pelo negócio e, portanto, pelas decisões. Só você pode. Mas essa questão, ela também aparece em outros contextos. Quando você está numa situação de liderança, que tem um grupo, com qualquer propósito que seja, todo mundo fica esperando de você, como líder, um conjunto de decisões que só você pode tomar. E a gente precisa perceber claramente, ter lucidez sobre isso, para que a gente não procrastine, para que a gente não se omita, para que a gente não perceba que naquele instante a gente tem que tomar uma decisão. E aí, volta a frase, só você pode. Tem alguns aspectos muito interiores, que é a questão de, eu quero ser feliz. Essa decisão só você pode tomar. Você quer ser uma pessoa feliz? Então tome essa decisão. Ninguém pode tomar por você. E essa decisão, ela vai te levar a tomar outras decisões, como o que você precisa fazer, o que você precisa decidir para implementar essa sua decisão de ser feliz. Até entender o que é ser feliz. Nas relações também acontece isso. Eu quero ter amigos. Se você quer ter amigos, e quais amigos, essa decisão só você pode tomar. Os outros não podem tomar por você. Mesmo que os outros ofereçam amizade para você, é você que vai dizer se você quer amizade com essa pessoa ou não. Só você pode tomar essa decisão. Esteja sempre consciente disso. Ser bom, ser uma pessoa íntegra, ser uma pessoa do bem, é isso que você pode fazer. Se você quer isso, só você pode decidir. São questões extremamente relevantes em relação ao nosso aspecto ao longo dos anos na nossa passagem pela Terra. A vida, ela nos testa, ela nos cria condições para explicitar o que realmente queremos, o que realmente somos. E nessas horas, só você pode tomar essas decisões, só você pode manifestar aquilo que você quer ser e aquilo que você é. Superar obstáculos que a vida lhe traz sem deixar sucumbir. Essa é uma outra questão importante. No dia a dia, não faltam obstáculos e desafios que às vezes se parecem monstruosos e se agigantam à nossa frente e que parece que nós vamos sucumbir no meio daquilo. Agora, só você pode mudar esse rumo no sentido de ter sucesso e superar os obstáculos. Ninguém pode fazer isso por você. Se você não tomar essa decisão, ninguém pode tomá-la por você. Porque esse desafio é para você. Então só você pode. Os diversos exemplos, nos diversos setores da vida, e eu poderia enumerar muitos outros, eles estão sendo colocados aqui para que a gente tenha consciência, total consciência, que a cada decisão que nós tomamos, nós somos responsáveis pelas consequências, sejam consequências significativas ou irrelevantes. Nós somos responsáveis por isso. A gente tem que lembrar que toda a responsabilidade sobre a nossa decisão é intransferível. Nós não podemos transferir essa responsabilidade, ela é só nossa.
e as decisões são só nossas. Eu posso até nomear um procurador. Ele vai lá e representa a minha decisão, o meu interesse, para que aquelas decisões sejam implementadas. Mas, em última instância, o que ele faz, nós somos responsáveis. Porque nós podemos destituir esse procurador. Nós podemos delegar qualquer coisa, mas as decisões, em última instância, são nossas. Aquilo que nós delegarmos e não deu certo, a responsabilidade é nossa, porque a nossa decisão de delegar, ela é só nossa, não é dos outros. Então, esses aspectos todos, eles nos levam a refletir o seguinte: você pode decidir agora, aqui, a ter melhores decisões na vida. Pense no seguinte: você é hoje o resultado das decisões que você teve ao longo da sua vida. As decisões que você tomar daqui para frente vão determinar o seu futuro. Então só você pode tomar essas decisões. E esse futuro você constrói a cada uma dessas decisões que você vai tomar. A partir de agora, vou definir o meu futuro. Pense nisso. Decida agora melhorar suas decisões. Só você pode. Não depende de ninguém. Só depende de cada um de nós. Então, eu coloco, por onde nós vamos começar? Começamos pela decisão primordial. Eu quero melhorar minhas decisões. Quando eu fiz essa decisão lá no passado, percebendo que as minhas decisões, algumas eram boas, outras ruins, que algumas decisões eu me arrependi, que outras decisões me trouxeram consequências extremamente desagradáveis, e eu não queria que isso acontecesse, eu comecei uma jornada onde eu não tinha muitos elementos para poder elaborar o meu processo de tomada de decisão. Então eu comecei a observar, a tentar perceber como era o meu processo de tomada de decisão natural. Como eram os processos de tomada de decisão de pessoas que serviram de referência na minha vida. Como era o processo de tomada de decisão das pessoas que tinham sucesso. Sucesso dentro do parâmetro de cada um. Não estou falando apenas sucesso comercial, financeiro, mas sucessos em termos de qualidade de vida, sucesso em termos de qualidade de saúde e assim por diante, de relacionamentos, etc. A gente passa por uma encruzilhada clara. Ou a gente vira protagonista desse processo e decide tomar melhores decisões e percebe que, na medida que a gente melhora, desde as pequenas às grandes decisões, a nossa vida se transforma significativamente. E aí o desafio é, se você quer fazer uma jornada dessa, nem todo mundo quer decidir isso, ou, de repente, decide não fazer. Ok, cada um vai ter consequências sobre as suas decisões e é responsável por todas as consequências. Nessa jornada, eu fui pesquisando métodos, teorias, a visão psicológica, a visão da neurociência, a questão dos modelos matemáticos, a visão da tecnologia, Big Data, volume de dados imenso, a diferença de dados e informação, a visão de perceber os vários tipos de fontes de informação para tomada de decisão, a qualificação de cada uma dessas fontes, de perceber que algumas delas elas atrapalhavam o processo de decisão, outras elas melhoravam. A questão de perceber que muitas vezes, em função do que eu coletava de informação para tomar decisão, eu construía um mapa que não era real, condizente com a realidade. A mesma coisa que eu vou para uma cidade e eu estou com o mapa errado e eu quero tomar decisão em cima desse mapa,
e a cidade que eu estou não é assim, não está do jeito do mapa. Então, nessas horas, eu percebo que eu construí o mapa, construí elementos, fiz um monte de coisa que mais atrapalharam a minha tomada de decisão do que ajudaram. Quando a gente vai ver a visão da tecnologia da informação, com a ideia de Big Data, vamos acumular centenas, milhões, bilhões de dados, a gente acha que quanto mais dados, melhor a minha decisão. Isso não é verdade. A neurociência traz algumas reflexões, que se a gente tem muitas variáveis para avaliar uma tomada de decisão, a gente se perde, a gente se confunde, a gente trava. A neurociência sugere de até 7, não mais do que 7 variáveis envolvidas. 7 já é bastante, em alguns casos 1, 2 ou 3 variáveis é suficiente. Mas a questão é que as fontes de informação para essas questões, elas têm que ser depuradas, têm que ter qualidade, têm que ter os seus devidos filtros. Enxergue que cada pessoa, quando te conta alguma coisa, ela está contando aquilo que ela percebeu e aplicando um filtro, que é como ela interpreta o que ela viu, e ela passa isso para você. Então você precisa tentar entender como funciona o filtro dela. A pessoa é pessimista. Tudo que ela vai ver, ela vai reportar de uma forma pessimista. A pessoa é otimista. Tudo que ela vê de uma forma muito cor-de-rosa, muito colorida, ela vai reportar isso para você. Se você quer utilizar essa informação, você tem que corrigir essas distorções. Se você pega fontes de informações que uma hora são verídicas e outras horas são falsas, você tem que desprezar, porque dá um trabalho imenso separar a informação correta da informação errada, das fake news, das mentiras, das manipulações e assim por diante. Vá em cima de informações mais confiáveis. Procure ouvir os fatos mais do que as opiniões sobre os fatos. Hoje é a moda das narrativas, todo mundo fala sobre um monte de coisa, às vezes totalmente desprovido de fatos. E muitas vezes construindo narrativas que não têm nada a ver com a realidade, que são simplesmente objetos de manipulação de indivíduos, de massas, de situações e assim por diante. A tomada de decisão dentro desses contextos fica mais difícil. Então, quando eu falo só você pode, é você buscar esse seu aprimorar, que às vezes é cansativo, mas de fazer essa seleção das suas fontes, de fazer a qualificação das suas fontes, de ficar fazendo a jornada de quais métodos você vai usar para que tipo de informação, para que tipo de decisão. E daí transformar tudo isso num entendimento seu, para que você, em cima disso, possa tomar uma decisão. Às vezes eu brinco e comento, né, a questão do juiz que está julgando uma causa e precisa tomar uma decisão. E aí eu quero mostrar a relatividade que todo ser humano tem a sua tomada de decisão. Você pega lá uma causa que é criminal, você pega lá um conjunto de informações, testemunhos, coleta de dados, fatos, depoimentos e etc., levantado por vários motivos, etc., e que levam você, com uma lógica muito clara, a entender, em função do que foi coletado de informação, que o fulano de tal é culpado e, portanto, vai ser preso. Ou qualquer outra punição. Ok? Aí, de repente, surge uma informação a mais que não estava disponível naquele conjunto de informação na tomada de decisão, que ao reconsiderar o conjunto como um todo, ou seja, as informações anteriores mais a nova, você chega à conclusão que a pessoa que está sendo julgada é inocente e, portanto, vai ser libertada. Quando você pensa nisso levando ao extremo, você fala assim, peraí,
Se, para que eu possa tomar a decisão perfeita, eu preciso ter todas as informações necessárias, no limite, como que eu garanto que eu fiz a decisão perfeita? Não dá. Porque a decisão perfeita precisaria de ter todos os fatos. E só Deus, que é onisciente, que pode se colocar numa decisão perfeita porque Ele sabe de tudo. Nós, na medida da nossa limitação, nós sempre estamos correndo um risco e sempre vamos fazer uma decisão não tão perfeita. Entre as várias alternativas, algumas são melhores, outras piores. Mas a gente tem que se esforçar, fazer o nosso melhor para tomar a nossa melhor decisão. E quando a gente pensa dessa forma, a gente começa a ver que a jornada ela pode começar de uma forma muito simples e pode evoluir gradativamente até resultados muito significativos. Não quer dizer que a gente, por andar devagarinho nesse processo de melhorando a cada dia as nossas decisões, que a gente não consiga elaborar e ser um bom tomador de decisões. No exemplo que eu coloquei do juiz, ele está dentro de um contexto, de um arcabouço de leis. E ele vai fazer a tomada de decisão dele em relação à interpretação e o entendimento que ele tem do que aconteceu perante um código, que são leis, que são regras que são estabelecidas para questões daquela natureza. Códigos esses construídos pelo homem dentro dos vários contextos para que a gente possa viver em sociedade. Não dá para a gente achar que temos liberdade total e não temos que ter regras para o convívio coletivo. O convívio coletivo exige regras e essas regras precisam ser cumpridas pela coletividade. Então, ele tem uma referência. Nós, individualmente, também temos uma referência. Da mesma forma como a gente fala que um juiz tem lá um código de conduta, tem um código de civil, código não sei das quantas, nós também. Nós temos princípios e valores dentro da gente que nos orientam em relação a o que é adequado fazer, o que é adequado escolher, o que não é. Quais são os limites de cada linha. Então, dentro dessas regras, dentro dessa conduta, é importante a gente identificar e elaborar e aprimorar. Algumas pessoas dentro dessas regras acham legítimo mentir. Isso traz um conjunto de condições, de consequências muito grave. Porque o outro, quando percebe que você é mentiroso, ele te descarta. Porque nenhuma informação que vem do mentiroso pode ser considerada porque em algum instante ele mente, em outro instante ele não mente. Falando nisso, tem um aspecto interessante. Qual a melhor forma de você passar uma mentira para frente para que as pessoas acreditem? Vocês já pensaram nisso? Porque a gente é digital, né? É mentira, não é mentira, é verdade. A melhor forma de você passar para frente uma informação que é mentira é misturá-la com um conjunto de informações verdadeiras. O que acontece com cada um de nós ao receber essa informação? A gente começa a avaliar a fonte em cima de alguns parâmetros que a gente entende e que é informação verdadeira e que a gente acha que, por dedução, concluímos que todas as informações que vêm daquela fonte são verdadeiras. Essa é uma boa forma de enganar os outros. E muita gente faz. E a mídia faz. E os veículos de comunicação fazem. Só que isso gera para nós um conjunto de informações que afeta as nossas decisões pessoais. Afeta o nosso destino. Eu recebi um monte de informações do lugar que eu vivo, eu não gosto do que está sendo dito e eu decido mudar para o outro lado do mundo. Uma decisão importantíssima na sua vida. E se todas as informações que você usou para tomar da tua decisão forem mentirosas? O que significou aquilo para você?
às vezes, uma mudança de rumo na vida que é muito forte, que traz consequências pesadas. Tá? Ir para o outro lado do mundo, se eu não tenho informações para qual lugar do outro lado do mundo eu vou, eu posso ir para uma situação pior. Falando isso com vocês, eu lembrei de uma piadinha, né? Que o fulano estava cansado de vários lugares onde ele vivia, cansado da sociedade, cansado da civilização, e ele começou a fazer estudos e ele decidiu ir para uma ilhazinha remota do Pacífico Sul, onde ele poderia ter uma vida pacata e tranquila. E essa ilha, isso é uma piadinha antiga, então ela é anterior a muitos anos da gente, ele decidiu ir para Pearl Harbor, no Pacífico, e sossegada ilha no Pacífico Sul. Quem não é tão jovem talvez não entenda o que eu disse, mas os um pouco mais velhos sabem que a entrada do Japão, isto é, a entrada dos Estados Unidos na guerra, foi após um ataque devastador do Japão sobre as instalações militares dos Estados Unidos na ilha de Pearl Harbor. Então, às vezes, a gente faz todo um monte de análises, aquela ilha é fantástica, eu vou para lá. Putz, que legal. O que você espera de uma ilha no Pacífico Sul? Tudo menos isso. E aí traz um outro parâmetro. Quando a gente faz a tomada de decisão, a gente está em cima de informações que estão da linha do tempo, de agora para trás. Eu estou coletando fatos do que já aconteceram, eu estou fazendo abordagens e análises sobre coisas que são do passado. Eu posso até fazer análise e tentar fazer uma dedução, usando lógica, usando outros mecanismos de pensamento, para imaginar o que pode ser. E aí a gente começa a entrar em situações muito interessantes. E toda vez que a gente começa a projetar o que eu acho que vai ser, e a turma que aplica na bolsa vive fazendo projeções, né, ela tem que entender o que os físicos e matemáticos dizem. Eu sou engenheiro de formação. Quando eu comecei com engenharia, eu aprendi um monte de fórmulas, modelos que você usa na engenharia. São todas fórmulas de equações lineares, ou seja, mesmo que aquilo que você está modelando seja, sei lá, uma curvatura, você pega um trecho e você lineariza. Então você pega e modela com uma equação linear. Uma equação linear é muito fácil. Se você tem alguns parâmetros, você sabe quais vão ser os outros, porque é uma linha reta. Não tem como não ser. Só que a vida não é assim. Nas limitações que a gente tinha, tanto na matemática como na compreensão da vida, aquela linearização ela só serve para certas situações muito específicas, limitadas a certos contextos. A vida é expressa em situações não lineares. Ou seja, um conjunto de fatores podem levar a um resultado muito diferente só mudando uma variável. E a gente vê isso muito claro quando a gente pensa em investimento. Aí tem até as figuras interessantes do Black Swan, do cisne negro. A imagem do cisne negro é aquilo, são eventos não esperados. Ah, mas então, peraí, se eu modelei e aconteceu algo que eu não esperei, eu errei, porque eu não podia esperar isso. Só que a vida é isso. Os eventos não esperados acontecem. E se você estudar matemática de equações não lineares, teoria lá dos fractais e não sei o que, você vai ver que se você enxergar o comportamento numa equação não linear, você tem um certo nível de previsibilidade, sim. Lógico, não é tão simples. Quando a gente está falando de previsão do tempo, a gente está falando de uma modelagem não linear. A previsão do tempo acerta? Às vezes, nem sempre. Agora, quando estou falando de tudo isso, eu estou falando de um mundo complexo, sobre o qual a gente está tomando decisões. E a gente vai aprimorando a nossa técnica. Ah, mas para isso eu vou ter que fazer engenharia, vou fazer matemática, física, eu vou entender tudo isso que você está me dizendo? Não. Cada um dentro da sua abordagem,
dentro de certos limites, vai usar o que ela tem de melhor. Mas a abordagem é: use o que você tem de melhor hoje e melhore para amanhã ser melhor do que hoje. Ou seja, hoje eu procurei tomar a minha melhor decisão, fiz o meu melhor para isso. E amanhã eu vou tomar melhores decisões ainda. E eu vou fazer melhor sobre o que eu consegui fazer melhor hoje. Ou seja, é uma escadinha que você vai subindo gradativamente. É super importante a gente tomar essa decisão. E só você pode tomar essa decisão. Eu posso te ajudar com um monte de técnicas, métodos. Elaborei um monte de coisa nos últimos 40 anos. Estudei as várias formas do nosso processo de decisão. Decompus didaticamente a questão do tomador de decisão mais instintivo, o mais sentimental, o mais racional, o intuitivo. Quando eu estava fazendo questões de RH, o RH começa a modelar o teu perfil psicológico e dizer se numa tomada de decisão de demitir alguém, você pensa na pessoa mais do que no negócio, ou você pensa mais no negócio do que na pessoa. Ah, se você pensa mais nas pessoas, você é um modo mais empático, você está mais conectado às pessoas e por isso você pode tomar uma decisão que quebra a sua empresa. Ou você pode tomar decisões mais pensando no negócio e construir uma vida horrível por tomada de decisões em relação às pessoas que seja muito ruim, muito deselegante, muito inadequada e assim por diante. Então, dentro desses cenários todos, o importante é ter um equilíbrio e perceber que tem horas que sim, nós somos sentimentais, nós somos emocionais. Tem horas que a gente age por instinto. Quando pega na questão mais animal da gente, a gente age por instinto. Faz parte de ser animal. Animal no bom sentido. O nosso corpo é igual a qualquer animal. Tá? Nós vivemos no mundo animal, nós temos as regras dos animais. Por mais que a gente crie ambientes artificiais, cidades e situações isoladas, continuamos naquela essência sendo um animal. Eu nunca esqueço de uma frase de uma psiquiatra, que ela falava assim: todo mundo constrói um monte de máscaras, é um cara polido, educado. Ela falava assim: pega uma unha assim e raspa assim na pele, que você vai ver o animal que está aqui embaixo. E aí ela fala: todos somos animais, essência. E aí o processo civilizatório, ou seja, viver em conjunto, conviver em diversos seres, em comunidade e assim por diante, em civilização, é que estabelecem as regras comuns para que isso seja possível. Agora eu também falo das questões inspiradas, do tomador de decisão intuitivo. E qual a minha surpresa que ao longo dos anos eu percebi que eu sou um tomador de decisões intuitivo. E aí eu vou explicar o que isso significa, como isso funciona, como isso pode ser interessante para alguns, para tomar melhores decisões. Espero que você possa ter aproveitado dessa reflexão, desse compartilhar experiências e conhecimentos, dessas situações que eu passei, onde algumas eu não desejaria passar de novo, e eu não desejaria que nenhum de vocês passasse por elas. Então, eu estou procurando compartilhar, estou procurando transmitir para vocês experiências que podem ser úteis. Em outras lives, eu vou estar complementando cada um dos itens que eu estou colocando nesta e em outras lives, para que eu possa trazer uma visão mais ampla e uma contribuição mais ampla, para que vocês possam ser tomadores de decisões por excelência, cada vez melhores, sejam maestros, tenham maestria sobre essa questão e façam para si, para o mundo, para a humanidade, decisões melhores. O mundo precisa muito disso. Decisões ruins, está cheio. A maior parte das decisões não são adequadas, poderiam ter sido melhores. Decisões podem ser simples,
mas muitas não são tão simples. E aí eu completo com uma frase que uma pessoa que foi muito importante para mim, que me ensinou muita coisa, dizia: criticar, falar mal, criticar, é coisa de qualquer um. Qualquer pessoa tem a capacidade de poder criticar e falar mal do outro. Dar soluções aos problemas é coisa de gente muito especial. E eu tenho certeza absoluta que eu estou falando com vocês, pessoas muito especiais. Muito grato por me ouvirem, que tenham uma vida feliz, próspera e que aprendam a tomar melhores decisões.